Estamos vendo Atos dos Apóstolos. Já faz mais de um ano, agora a gente pode dizer. Semana passada nós vimos o capítulo 24. E hoje nós vamos para onde? Capítulo 24. Do versículo 24 até o 27. Atos dos Apóstolos. Capítulo 24, do versículo 24 em diante. Dudu me perguntou no começo do culto: vovô, qual vai ser o tema da mensagem de hoje? Aí eu disse para ele: você conhece loja de conveniência? Quem conhece loja de conveniência? Aquelas que tem no posto de gasolina. Falei, o tema de hoje é igreja de conveniência. Tá bom? Diz a palavra, Paulo está preso. E após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E discursando sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu: por agora vai em teu caminho, e quando eu achar tempo conveniente, loja de conveniência, quando eu achar um tempo conveniente, te chamarei. Além disso, esperando que lhe fosse dado dinheiro por Paulo, para que o soltasse, mandava chamá-lo mais frequentemente e conversava com ele. Mas, após 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e Félix, querendo agradar aos judeus, deixou Paulo preso. Amém? Então, loja de conveniência é aquela lojinha que vende produtos de consumo imediato. Alimentos, uma coxinha, uma pizza, alguma coisa assim rápida, um refrigerante, um suco, daqueles de caixinha, alguns produtos de higiene, só coisas assim de consumo imediato. Um lanche rápido para matar a fome. Nada nutritivo. Você não vai achar numa loja de conveniência feijão, arroz, bife, batata, essas coisas não. Mas um salgadinho rápido, aqueles salgadinhos de saquinho, alguma coisa assim, você vai encontrar. E o que dizem das lojas de conveniência é que a principal característica é que elas oferecem praticidade e comodidade. Praticidade e comodidade por meio de um horário de funcionamento estendido. Muitas vezes elas funcionam 24 horas por dia. Está de madrugada viajando, para numa loja de conveniência, come alguma coisinha, continua a viagem. Geralmente em posto de gasolina, alguma loja, algum lugar assim. Então o tema de hoje é igreja de conveniência. É o perigo de buscar por uma igreja para resolver apenas os problemas do momento. Igreja de conveniência. Eu nunca vi esse tema antes, mas eu posso lhe dizer que alguém já pregou sobre isso. Não tem nada novo debaixo do céu. Alguém, em algum país, em algum lugar do Brasil, já pregou sobre isso. E hoje nós vamos ver que quem busca a igreja por conveniência, igreja de conveniência, ela quer no horário dela, o assunto que ela gosta e para o benefício dela. O Paulo está preso. Semana passada nós vimos aquela parte quando Paulo vai se defender diante desse mesmo Félix.
E a acusação que Paulo tinha é que ele estava perturbando a paz. Os romanos eram os que tinham dominado aquela região. E na justiça dos romanos tinha algo que eles chamavam de perturbação da paz. Qualquer coisa cabia em perturbação da paz. Tinha 3 pessoas reunidas lá conversando, o soldado podia chegar e dizer: vocês estão perturbando a paz. Nós vimos esses dias que eles estavam no estádio gritando: grande a Diana dos Efésios, e alguém chegou e disse: vão dizer que a gente está perturbando a paz. E aí todo mundo foi embora para casa. Então tudo cabia em perturbação da paz. Era um termo assim tão genérico que eles podiam jogar em cima de qualquer pessoa. Parece que tem acontecido no Brasil desde o 8 de janeiro de 2023, que é os atos antidemocráticos. Cabe tudo aí. Você publicou uma coisa no seu status, ato antidemocrático. Você curtiu, deu um joinha para alguém que escreveu alguma coisa que nós não gostamos, é ato antidemocrático. Você compartilhou alguma coisa, ato antidemocrático. Tudo é ato antidemocrático, e na época de Paulo aqui era perturbação da paz. Qualquer coisa que eles queriam prender alguém, você está perturbando a paz. Então Paulo levanta, dá sua defesa, que a gente viu lá no capítulo 24, versículo 14, 15 e 16, que a gente usou por causa da questão da reforma, que foi uma volta para a Bíblia, volta para confiar em Deus como o único Senhor, e Jesus como o único Salvador. E Paulo disse: mas isto eu confesso, Atos 24, 14, isto eu confesso-te, que depois do caminho está com C maiúsculo, está falando do encontro com Jesus, o caminho, que eles chamam de heresia, então eu adoro a Deus de meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas, ou seja, na Bíblia. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam que haverá ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Nisto também me esforço, de sempre ter consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Então, na questão da igreja de conveniência, como eu já falei, a primeira coisa é no meu horário. Olha lá, Atos 24, 24. Aí diz: e após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Félix estava no comando. Paulo era o prisioneiro e Félix era o que mandava naquela região. Então, ele decidia quando era Paulo, a hora de Paulo falar, ele chamava Paulo. Hoje o pessoal está acostumado. Chega em casa, vamos ver um filme? Vamos. Aí entra lá no TV a cabo, ou seja lá o que for. Filme do quê? Bang Bang. Não, eu quero de ação. Não, eu quero romântico. Aí eu gosto desse ator aqui. Esse aqui eu nunca vi. Vamos ver esse filme aqui? Vamos. E aí dá o play e pega o filme desde o começo. Vocês não sabem o que era no tempo antigo. Tempo da Rede Manchete, por exemplo, que já não existe mais. Tinha uma tal da Rede Tupi também, que já não existe mais. E às vezes aparecia na hora do reclame, como diziam antigamente, dia tal, quarta-feira, tal horário, inédito, lesse. E aí a gente ficava assim, olhando no calendário. Só que às vezes voltava da escola e tinha lição de casa. Então a gente ficava lá fazendo a lição de casa rapidinho, porque só podia ligar a televisão quando terminasse a lição.
E se a gente demorava na lição de casa e ligasse 10 minutos depois, aí você tinha que tentar entender o que já tinha acontecido antes. Porque já estava com 10 minutos de filme. E 10 minutos dá para acontecer muita coisa. E geralmente nos primeiros minutos é que você vai entender a parte principal do filme. E aí a gente tinha que tentar entender o enredo da história. Hoje não. Hoje você escolhe o filme qualquer hora, até de madrugada. Quando eu era garoto, de madrugada ficava a televisão preta. Não tinha nada de madrugada, nenhum canal. Aliás, a gente nem podia ligar, né? Mas ficava tudo preto. Hoje não, você assiste o filme que quiser, na hora que quiser e pega do começo. O Félix, ele tinha inventado a pregação por demanda. A hora que ele queria, ele dizia, eu tô sem sono, quero ouvir alguma coisa. Aí talvez ele chamava os soldados, eu quero ouvir alguém. Aqui na minha cabeça, talvez o soldado perguntasse, você quer ouvir um grego, falando, um dos prisioneiros gregos, falando sobre os deuses da Grécia? Não, hoje não. Você quer ouvir algum dos prisioneiros egípcios falar sobre as pirâmides do Egito, os faraós? Não, acho que não. Chama o Paulo, vai. Eu quero ouvir sobre o cristianismo. Então era uma pregação no tempo dele. Era o Félix que dizia, pronto, começa. Infelizmente, é muito comum isso. Pessoas que querem igreja no tempo delas. Uma senhora que já veio aqui algumas vezes, depois parou de vir, mora pertinho. Ela chamou a Elisete um dia e deu um recado para a Elisete passar para a gente, com certeza, né? Porque o povo acha que tem que falar tudo para a Elisete falar para a gente. E o recado era o seguinte, a igreja devia ter culto todos os dias da semana. Já pensou? Limpar a igreja todos os dias da semana, ministério do louvor todos os dias da semana, pregação nova, mensagem nova todos os dias da semana. Dá uma ideia assim de que, puxa, que mulher espiritual. Mas só que a Elisete, que não é boba, pegou no final da frase uma coisinha. Ela disse, porque aí o dia que eu quiser ir na igreja, ela está aberta. O dia que eu quiser ir na igreja, ela vai estar aberta. Não é que ela ia vir de segunda a sexta, é assim, se de repente não tem nada para fazer, sei lá, acho que hoje, quarta noite, eu estou com vontade de ir na igreja, a igreja vai estar aberta. E aí a gente estaria correndo para lá e para cá, para fazer, pastor Macedo ia ficar até com calo no dedo de tanto tocar o violão dele. Todo dia teria que ter alguém gravando a mensagem, para que alguém, no dia que quisesse chegar, a igreja estaria aberta. Eu lembro uma época que alguém aqui da igreja disse, pastor, a gente quer que tenha culto devocional de manhã também, não só a escola dominical, mas um culto também. Um culto com louvor, com mensagem. Aí a gente corre para lá e corre para cá e organiza. Sabe quem que não vinha? A pessoa que pediu o culto de manhã. Ela pediu. Depois de um tempo, a mesma pessoa, pastor, a gente precisa ter encontro para casais. Aí vai a gente correr para lá e para cá para conseguir encontro para casais. Quem que não vinha? A pessoa que pediu o encontro para casais. Então, há uma tendência de igreja por conveniência que ela tem que ser no meu horário. Ela tem que ser no meu horário. A hora que eu quiser, eu chamo o Paulo. Paulo, vem cá. Vem pregar. Tem que ser no meu horário. Mas só que Deus não está nem aí para o seu horário. A Jaque que brinca que, não sei quem que fala isso, que a vida não está nem aí para o seu planejamento. Porque às vezes você planeja uma coisa, aí chove. Você planeja uma coisa e a criança fica doente. E às vezes a gente planeja algumas coisas, mas Deus também não está nem aí para o nosso calendário, para a nossa agenda. A hora que Ele quiser fazer, Ele faz. Mas tem gente que fala, tem que ser nesse horário, é esse horário que tem que ser o culto. O John Wesley,
que trouxe um avivamento na Inglaterra, e desse avivamento, depois de anos, surgiu a Igreja do Nazareno. Mas o John Wesley, ele tinha o hábito de escrever no diário. Cada dia ele escrevia o que tinha acontecido. E a vida de John Wesley mudou no dia 24, eu não me lembro, esqueci de anotar a data, mas era num dia 24. E ele escreveu o seguinte no diário dele: à tarde, estou lendo o diário dele, tá bom? À tarde fui com pouca vontade a uma reunião da Aldersgate Street, em Londres. Quando cheguei, ele foi como para a reunião? Com pouca vontade. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos. Estava lendo o prefácio de Lutero. Cerca das 20h45, ele anotou o horário. Enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo, para a salvação, e me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei, do pecado e da morte. Numa reunião que o Wesley não queria ir. Quem busca a igreja de conveniência, tem até a questão do horário que elas exigem, tem que ser no meu horário. Além de dizer tem que ser no meu horário, tem que ser o meu assunto. Tem que falar das coisas que eu gosto. O Félix decidia quando era a hora de Paulo falar, mas também quando era a hora do Paulo fechar a boca. Olha ali versículo 25 do capítulo 24 de Atos. E discursando sobre a justiça, a temperança, na Nova Almeida atualizada, domínio próprio. Então, discursando sobre justiça, a temperança ou domínio próprio e o juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu: por agora vai em teu caminho, e quando eu achar tempo conveniente te chamarei. Por que Félix ficou com medo? Se Paulo estava falando sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. A Bíblia diz que o Félix chegou com quem? Com a sua esposa Drusila. A Drusila era filha do Herodes Agripa I, aquele que mandou matar o Tiago à espada. Então, Drusila era filha do Herodes Agripa I, que mandou matar o Tiago à espada. Quando ela era bem pequenininha, criancinha ainda, que era muito comum naquela época, os pais combinavam o casamento dos seus filhos, principalmente se eram famílias chiques. Se você estudar a história do Brasil, Dom Pedro I, não sei quem, tinha muitos casamentos ali que eram feitos por acordo entre países. Olha, a minha filha vai casar com seu filho e a gente faz um acordo aí. Então, quando a Drusila era pequenininha mesmo, ela foi prometida em casamento para um príncipe que era da Ásia Menor. Ele ainda era novinho também. Mas só que esse que depois ia assumir esse reino da Ásia Menor, depois ele não quis casar com a Drusila, porque ia ter que assumir o judaísmo, porque a Drusila era judia. Então não aceitou o casamento. Aí fizeram o casamento dela, ainda novinha, bem nova, com um rei vassalo de um outro estado da Síria.
Quando ela chega lá nos 16 anos de idade, tudo está na história, tá bom? Não está na Bíblia, está nos livros de história. Quando ela chegou ali perto dos 16 anos de idade, o Félix bateu o olho na Drusila, que era casada, e ele decidiu que queria que ela fosse a esposa dele. Então ela contratou uns mágicos lá e conseguiu afastar a Drusila do marido dela e trouxe a Drusila para ser sua terceira esposa, terceira mulher dele. Ela tinha uns 16 anos de idade. Então agora o Félix está, por alguma razão ele mandou chamar o Paulo para pregar, e o Paulo começa a pregar e começa a falar sobre domínio próprio, sobre justiça de Deus, juízo vindouro. O Félix ficou com o quê? Medo, porque ele tinha coisa errada. O pastor Hernandes Dias Lopes, que contou de uma igreja, aquelas historinhas que ele conta, tem uma denominação que quando o pastor vai embora, eles avisam os pastores da denominação da região, dizendo: a gente está sem pastor, quem quiser vir aqui pregar uma noite para a gente ver se a gente gosta, venha. Então os pastores marcam a data para vir pregar. Depois de algumas pregações de pastores diferentes, a liderança da igreja se reúne e fala quem que a gente vai chamar para ser o nosso novo pastor. Aí a liderança diz: aquele que pregou sobre tal coisa. Não, aquele não, vamos pegar aquele outro que pregou sobre não sei o que. E aí eles chamam por causa de uma pregação. Pior é que foi a melhor pregação da pessoa. Pode ser que no resto do ano vai ser tudo ruim. Talvez aquele que pregou estava tímido, estava nervoso, talvez aquele seria o pastor assim, amoroso, cuidadoso e coisa e tal. Mas então, numa dessas igrejas chamaram um pastor para pregar, e quando ele chegou, o líder da igreja chamou na salinha lá atrás e disse: só tem um detalhe, não prega sobre mentira, porque tem um pessoal aqui que é mentiroso. Não prega sobre fofoca, porque tem umas aqui que são fofoqueiras que só. Também não prega sobre adultério, porque tem uns irmãos aqui que não são fiéis para a esposa. E foi falando uma série de coisas, não prega sobre isso, não prega sobre aquilo. Aí o pastor chegou no púlpito e disse: irmãos, eu não sei o que eu vou pregar, eu não posso pregar sobre tal coisa, não posso pregar sobre aquilo, não posso pregar sobre aquilo outro. Aí um gozador lá do fundo disse: prega contra os judeus. Não tem nenhum judeu aqui, né? Prega contra os judeus. A pessoa que está buscando igreja por conveniência, ela quer no horário dela e o assunto dela. Ela quer que a mensagem seja aquela que ela gosta. Ela quer... Tem gente que não suporta, por exemplo, que a gente fale sobre perseguição da igreja. Está na Bíblia, falando que a igreja, um dia, não sei quando, mas um dia a igreja vai passar por tempos difíceis. Tem gente que não gosta que se pregue sobre isso, eu fico com medo. Tem gente que não gosta quando a gente faz culto de missões e fala da igreja perseguida, de irmãos nossos que hoje estão vivendo presos por causa do cristianismo, irmãos nossos que estão sendo mortos por causa do cristianismo. Está acontecendo muito isso agora, acho que no Senegal, não lembro onde que é, esses dias eu vi alguma coisa, mas tem gente que não gosta desses assuntos, tem que ser o assunto dela. Eu estou lendo esse livro, até trouxe para mostrar para os irmãos, Não é Negócio, é Pessoal, o compromisso do amigo do noivo. O que é o amigo do noivo? Na época de Jesus, o noivo ficava preparando a casa, e a noiva, ele já tinha pedido a mão da noiva em casamento, foi lá, falou com o pai, pediu, prometeu, fizeram os acordos, aí o noivo ia preparar a casa, e no tempo certo ele vinha para o casamento. Não tinha aquela coisa de sair de mão dada, passear, assistir um filme, essas coisas todas, não era assim. Então a Fernanda está fazendo assim para o Firmino, né?
Não, Firmino estava em outra cidade. Mas na data marcada o noivo vinha para o casamento. Mas nesse período entre o acordo do casamento e o casamento, o amigo do noivo ficava acompanhando a noiva. O amigo do noivo tinha a responsabilidade de preparar a noiva para o casamento com o noivo. O amigo do noivo tinha por obrigação orientar, falar com a noiva, trazer os recados do noivo. Não tinha WhatsApp, essas coisas todas. Então o noivo mandava um recado para o amigo chegava e dizia: olha, ele está dizendo que está preparando, já está assim, já está assado, a casa está ficando desse jeito, e ele está fazendo com muito amor. O amigo do noivo, ele tinha que tomar cuidado para a noiva não se apaixonar por ele, por amigo do noivo. Ele tinha que tomar cuidado. Então, o amigo do noivo, ele tinha que preparar a noiva para o casamento. E nós, os pastores, não só os pastores, mas quem é do louvor, quem é professor de escola bíblica, a nossa função como amigos do noivo, não é que a igreja se apaixone pelo noivo, pelo amigo do noivo, mas sim que a igreja se prepare para encontrar o noivo. Quando o pastor começa a pregar os assuntos que as pessoas gostam, e não aquilo que o noivo está mandando de recado, o amigo do noivo começa a ganhar elogios. Não é esse o objetivo. O João Batista, que era amigo do noivo, lá em João 3,29, ele disse: aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. João Batista sabia: eu sou o amigo do noivo, eu vim só para preparar o caminho do Senhor. Eu gostei que nesse livro eles falam que o autor dizendo que se ele estivesse naquela época, talvez ele diria para o João Batista: ô João Batista, as multidões estão viajando dias e dias para ouvir você falar no deserto. E se você mudar o local das suas reuniões do deserto para, olha, Jerusalém, a gente arruma um lugar bom para você em Jerusalém, você está tendo multidão aqui no deserto, vai explodir o seu ministério lá em Jerusalém. E João Batista tem mais um negócio. Seu jeito de vestir, você veste com pele de camelo. Vamos trocar essa roupa, vamos pôr uma roupa mais moderninha. Essa roupa é de tempo do Elias. Vamos trocar essa sua roupa, porque as pessoas vêm de longe e chegam aqui, você está vestido com essa roupa aí. E a sua dieta também, João Batista. Você come mel silvestre e gafanhoto. A gente pensa que é mel, mas ali é o mel da tâmara. Você é magro, João Batista. Você precisa comer alguma coisa assim com mais substância, uma carne para melhorar. Você tem aí muito jejum, magro. As pessoas vêm para te ouvir, você tem que melhorar a aparência para elas olharem para você e gostarem de você. E tem mais, eles vêm de longe e você insulta elas, você diz que elas são raça de víboras. Raça de víboras. Vamos mudar esse linguajar, um jeito mais assim, gostoso de ouvir você pregar. E João Batista disse: não, eu vim preparar o caminho do Senhor, eu sou a voz do que clama no deserto. As pessoas que buscam a igreja por conveniência, que tem que ser no horário delas e no assunto que elas gostam, o assunto de justiça, domínio próprio e juízo vindouro, ou seja, vai ter um julgamento. Félix não gostou, está pegando pesado, minha vida toda errada, ele não era uma pessoa correta, ainda mais com uma mulher que ele tinha roubado de outra, e já era a terceira dele. Ele ficou com medo e disse: pode parar, chega,
Já tá bom, Paulo, pode voltar lá para sua cela. E algumas pessoas são assim, elas só querem ouvir quando o assunto é gostoso. E também elas buscam o meu benefício. O meu benefício. Além do meu horário, o meu assunto, o meu benefício. O que eu vou receber nessa igreja? O que eu vou ganhar? Tem aquele dizer, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Se tem pouca farinha, vou fazer logo o meu pirão, vou comer, se tiver para os outros comerem também, tudo bem, mas o farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu quero a minha parte. Atos 24, 26. Além disso, esperando que lhe fosse dado dinheiro por Paulo para que o soltasse, mandava chamá-lo mais frequentemente e conversava com ele. Ou seja, Paulo, vem cá pregar, eu quero dinheiro. O que eu vou ganhar com isso? Versículo 27 ainda, mas após 2 anos Félix teve sucessor a Pórcio Festo, e Félix, querendo agradar os judeus, deixou Paulo preso. Ele pensou, o que eu vou ganhar mais? Soltando Paulo ou deixando Paulo preso? Se eu deixar o Paulo preso, os judeus vão continuar gostando de mim, então eu vou ganhar mais deixando Paulo preso. Então, essa coisa do meu benefício, o que eu vou ganhar? E muita gente vai à igreja porque está com um problema imediato. Eu quero solução, eu quero resolver o meu problema, estou com problema no casamento, a hora que resolver o meu problema, tchau. Quando eu tiver tempo, quando eu tiver, como o Festo disse, quando eu tiver oportunidade, eu mando chamar. Porque eu já consegui o que eu queria. Eu já ganhei o que eu precisava. Eu já tive o meu benefício. A gente tem visto muita coisa ao longo dos anos. Gente que às vezes chega e pergunta, tem departamento infantil? Eu estou procurando uma igreja que tem departamento infantil. Nós conhecemos igrejas que o departamento infantil é desse tamanho. Tem aquelas coisas de shopping que a criança sobe aqui e vai num túnel lá e depois escorrega. Tem videogame lá, tem não sei o que aqui, tem lugar para pular, tem a parte das crianças. Nada errado. Mas geralmente atrai as pessoas que estão pensando qual vai ser o meu benefício. E aí a pessoa vai e diz, o menino até come lá, ganha lanche lá, eu fico na igreja tranquilo porque tem gente brincando com ele lá, ele vai brincar, não vou ter que pagar nada pelo brinquedo, porque se for no shopping tem que pagar por hora, ele brinca lá à vontade. E algumas pessoas até pensam no custo-benefício. Quando eu vi isso, achei engraçado. Nunca tinha pensado nisso. Que tem gente que pensa assim, se eu for naquela igreja ali, eles vão levantar a oferta, eu vou dar 20 conto, 30 conto, sei lá quanto, 50, 100, 200, sei lá quanto. Mas a pessoa pensa, vou dar 20 conto. Meu carro fica na rua. Não tem aulinha para as crianças. Mas, se eu for um pouco mais para lá, meu carro fica no estacionamento. E eu vou dar 20 conto. Mas, se eu for um pouco mais para lá, meu carro vai ficar no estacionamento. Minha criança vai ficar em tal lugar. E tem ar-condicionado. Então, o custo-benefício pelos 20 contos, lá mais longe é melhor. Então, é o meu benefício. O que eu vou ganhar? O Félix chamava o Paulo, pensando, Paulo vai me dar dinheiro para eu soltar ele. Paulo vai me soltar um suborno aqui. Aí, então, chamava o Paulo de vez em quando. Mas não é que ele estava querendo aprender, ele estava querendo benefício. E sabe o que acontece com as pessoas que buscam a igreja por conveniência?
Elas fazem igual o Festo. Olha ali, versículo 25. No finalzinho do 25 ele diz: quando eu achar o tempo conveniente, eu te chamarei. Ou seja, eu é que decido. E às vezes esse tempo nunca vem. Final do 27 diz: deixou Paulo preso. Deixou Paulo preso para lá. Já consegui o que eu queria. No tempo que era no meu horário, no meu assunto, no meu benefício, eu participei. Agora que o horário mudou, agora que está falando sobre algumas coisas que eu não gosto, agora que já consegui o que eu queria, quando for conveniente eu apareço. E às vezes esse quando eu vou aparecer um dia é igual aquela coisa, né? Vai lá em casa um dia e não dá endereço. Ou um dia eu passo lá e não pergunto o endereço da pessoa. Um dia eu te ligo, não pede o telefone. E às vezes a pessoa toma um chá de sumiço, não é esse chá que a gente toma ali atrás, e some. Depois de um tempo você descobre: onde é que está fulano? Ele está não sei aonde. Tá bom, vamos continuar a vida. A nossa função, se você amar Jesus e compreender que Jesus vem buscar a noiva, se você andar direito com Jesus, como uma noiva que está se preparando, sem mancha, nem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito, diz a Bíblia. Se você estiver esperando o noivo, aguardando o noivo, dizendo: noivo, vem logo, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Isso foi o que João Batista disse, o amigo do noivo: convém que Cristo cresça e eu diminua. Às vezes pregar alguns assuntos não é fácil, mas a gente não prega para vocês gostarem da gente. Conheço pessoas que quando a gente diz que vem um pregador de fora, aí eles aparecem. Por isso que a gente não diz quando vem pregador de fora, vocês já notaram, né? A gente não diz. E aí às vezes pensa: puxa, foi fulano, eu não sabia. Então, a gente não avisa. Quem chegou no culto, ouviu o fulano pregar. A gente não diz. Tinha uma irmãzinha que dizia: quando você chamar os gauchinhos de Deus, eu vou. Quando chamar os gauchinhos de Deus, eu vou na igreja. Mas o objetivo não é esse. A gente não quer que vocês venham para a igreja por causa dos pastores. Também conheço gente que quando é pastor de fora não vem. Eu só gosto quando é o pastor Daniel. Quando é de fora eu não gosto. Mas às vezes é o de fora que fala algumas coisas que a gente não fala. Então venha ao culto, mesmo se não for no horário que você prefere. Mesmo se for uma vigília, mesmo se for levantar domingo de manhã e vir para a igreja. Tem gente que gosta de cultos 6 da manhã, que assim vai para o culto, assiste o culto, e aí tem o domingo inteiro livre para fazer o que quiser. Cada um tem suas preferências de horário, mas às vezes a gente tem que dizer: Deus, é no seu horário. É na quinta-noite pelo YouTube, eu vou entrar. É no domingo manhã na escola bíblica, eu vou chegar. É no domingo à noite, eu vou chegar. Não é o que eu vou ganhar, é o que eu posso oferecer em testemunho, oferecer em compartilhar alguma coisa que eu aprendi, oferecer dando um abraço em alguém, dando um sorriso para alguém, trazendo alguma coisa para a gente comer ou para a gente beber no final do culto. Eu sou da igreja. Essa é a diferença. Eu sou da igreja. Não é minha igreja de conveniência que eu passo lá para algo rápido. Na nossa casa a gente come feijão, arroz, carne, a gente dorme, a gente vive. Mesmo quando tem alguma encrenquinha, a gente continua, a gente acerta, continua.
Igreja é a mesma coisa. Os que entendem que igreja é uma família e que a gente fica junto, faça chuva, faça sol, e a gente está para aprender sobre Jesus. A gente vai estar preparado para quando o noivo chegar. Vamos ficar em pé. Ser da igreja é algo que faz a diferença. Nós às vezes visitamos igrejas e às vezes é um culto especial. Às vezes quem está cantando é de fora, às vezes a maioria são visitantes também. Mas quando você é da igreja, você sabe quem é quem. Você sabe aquele ali está sempre. Aquela ali pode estar frio, pode estar de noite, pode estar... Ela chega. Você conhece, você sabe quem está precisando de um apoio, você sabe quem está precisando de um abraço, você sabe. É diferente de estar visitando uma igreja. Quando você é e assume, eu sou, eu faço parte, eu tenho uma ligação em Cristo e eu quero aprender junto e crescer junto. Jesus vai chegar um dia e Ele quer te encontrar nos ares, porque Ele vai encontrar a igreja nos ares. Ele quer te encontrar lá em cima, no meio. Ele vai vir ao encontro de para levar com. Ou seja, Ele vai vir do céu para encontrar com a igreja nos ares, para levar a igreja para o céu. Ele quer te encontrar lá nos ares. Para isso, como noiva, você precisa tomar decisões. Vamos orar? Ó Deus, há tanta gente, Senhor, correndo de igreja em igreja. Tanta gente, ó Deus, que às vezes muda de uma igreja para outra porque surgiu uma igreja nova, com uma banda nova, com um departamento infantil melhor, com um estacionamento melhor, com um pregador mais conhecido. Ó Deus, há tanta gente só procurando lugares para frequentar, sem se dar conta que às vezes não estão fazendo o principal, que é durante a semana andar contigo, que é estar se preparando para a tua volta, Jesus, para encontrar conosco. Senhor, não queremos ser como Félix. Não queremos ficar assustados com mensagens falando sobre o juízo, o julgamento que fala lá em Apocalipse. Não queremos ficar assustados quando a mensagem é sobre a morte. Não queremos ficar preocupados quando o assunto é sobre algum pecado. Nós queremos, ó Deus, estar prontos. Que o Senhor possa falar conosco no teu tempo, não no nosso tempo. Nos assuntos que o Senhor quiser, não no assunto que a gente quer. E que a gente venha para a tua casa, não porque a gente quer algo em troca, não porque a gente quer algum benefício,
mas porque a gente quer estar com os irmãos, porque a gente quer ler a palavra juntos, ouvir a palavra, cantar e te louvar. Estar junto com aqueles que um dia vão morar no céu junto conosco. E, ó Pai, que haja um avivamento na igreja, no Brasil, e que os pastores, Senhor, que hoje estão buscando se promover, que os pastores que hoje estão tentando fazer o nome deles ficar gravado na história, escrito na história, aqueles que estão querendo ser famosos, que eles, ó Deus, se arrependam e compreendam que somos amigos do noivo. A nossa função não é que a igreja nos admire. A nossa função não é fazer com que a igreja venha participar dos cultos por gostar de nós, mas sim que a igreja venha para ouvir mais sobre o noivo, porque ama e aguarda o noivo. Que a nossa igreja, aqui no Adelaide, seja uma igreja firme, forte, de pessoas que realmente amam e apressam a vinda de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.